Olá, meus queridos amigos e amigas, e vamos ao vídeo de hoje. E o tema irá se chamar Quando era só Deus e eu, Ele nunca me abandonou. Você já passou por uma fase em que parecia que não tinha mais ninguém? Aqueles momentos em que você olhava ao redor e percebe que as pessoas que você esperava que estivessem ao seu lado, elas simplesmente não estão mais? Você tenta ser forte, você sorri para esconder a dor, você continua caminhando, mesmo estando cansado por dentro. E talvez ninguém tenha percebido as noites em que você chorou em silêncio. Mas existe algo que eu aprendi no meio das minhas lutas. Quando eu pensei que eu estava sozinho, Deus ele estava comigo. Era só Deus e eu. E sinceramente, foi ali que eu descobri que Deus era tudo o que eu precisava. Existem fases da vida em que algumas pessoas permanecem ao nosso lado, mas também existem outras em que pessoas que você imagina que nunca iriam embora simplesmente desaparecem. Você procura por uma palavra de apoio, você procura por um abraço, uma mensagem, alguém perguntando: você está bem? E muitas vezes ninguém pergunta. E é nesse momento que a solidão começa a falar mais alto, mas é também nesse lugar que podemos perceber algo poderoso. Deus não depende da presença das pessoas para estar presente. Quando todos dormem, Deus ele continua acordado. Quando ninguém escuta o seu choro, Deus escuta. Quando você não consegue explicar aquilo que está sentindo, Deus ele conhece o seu coração. A Bíblia diz em Salmos 34:18: perto está o coração dos que têm o coração quebrantado. Olha que palavra forte. Deus não diz que estará perto somente quando estivermos felizes. Ele promete estar perto dos que estão com o coração quebrantado. Talvez você esteja vivendo exatamente isso hoje. Uma batalha que ninguém conhece. Uma preocupação que você não consegue contar para ninguém. Uma dor que você tenta esconder. Talvez você esteja cansado de lutar, mas eu quero te lembrar de uma coisa: você não chegou até aqui sozinho. Talvez você não tenha percebido, mas Deus esteve presente em cada etapa. Naquela porta que se fechou, naquela oportunidade que não aconteceu, naquela pessoa que foi embora, naquela noite em que você achou que não conseguiria suportar. Deus ele estava lá. E talvez hoje você consiga olhar para trás e perceber: se eu sobrevivi a tudo aquilo, não foi porque eu era forte, foi porque Deus me sustentou. Às vezes perguntamos: Deus, por que estou passando por isso? Por que tantas dificuldades? Por que eu preciso enfrentar tudo isso? Nem sempre teremos uma resposta imediata, mas existem coisas que Deus ensina no deserto que jamais aprenderíamos em tempos de abundância. Foi no deserto que muitos homens e mulheres da Bíblia tiveram experiências profundas com Deus. E talvez o seu deserto não seja o fim da sua história. Talvez seja o lugar onde Deus esteja fortalecendo a sua fé. Porque quando você não tem ninguém mais para segurar na sua mão, você aprende a segurar na mão de Deus. Talvez hoje você esteja pensando em desistir, não necessariamente da vida, mas de continuar tentando. Desistir de acreditar, desistir de amar, desistir dos seus sonhos, desistir porque está cansado de esperar. Mas escute isso: não tome uma decisão definitiva por causa de uma fase difícil. A tempestade não dura para sempre. A noite, ela também não dura para sempre. O deserto, ele também não dura para sempre. Existe um amanhã que você ainda não conhece. E existe um Deus que está lá. Eu aprendi que algumas pessoas precisam sair da nossa vida. Aprendi que nem todo mundo vai entender a nossa dor. Eu aprendi também que algumas orações parecem demorar para ser respondidas, mas também aprendi que Deus nunca ele perde o controle. Quando eu tinha pouco, Ele estava lá me sustentando. Quando eu chorei, Ele me consolou. Quando eu tive medo, Ele me deu forças. Quando eu pensei que estava sozinho,
Ele estava lá. Era só Deus e eu. E também eu descobri que quando Deus ele está conosco, até os momentos mais difíceis podem se transformar em testemunho. Então eu quero fazer uma pergunta para você. Quem esteve com você quando todos foram embora? Quem ouviu suas orações quando ninguém mais sabia da sua luta? Quem te sustentou quando você achou que não conseguiria continuar? Talvez você tenha uma resposta. Deus é a resposta. E se Deus já te sustentou até aqui, por que você acha que Ele vai te abandonar logo agora? Se você está pensando em parar, não pare, continue. Talvez você não esteja vendo a saída. Talvez você não esteja entendendo o processo. Talvez você esteja doendo o que você está passando. Mas continue, ore, confie, dê só mais um passo. Mesmo que seja pequeno, continue. Porque Deus não precisa que você enxergue todo o caminho. Ele só precisa que você continue confiando nele para dar o próximo passo. E um dia você vai olhar para trás e dizer: eu pensei que estava sozinho, eu pensei que não conseguiria, eu pensei que Deus tinha me abandonado, mas Ele estava comigo o tempo todo. Era só Deus e eu, e foi suficiente e sempre será. Se essa mensagem falou com seu coração, escreva nos comentários: Deus está comigo. Ele nunca se esquece. A luta pode ser grande, mas o Deus que está com você é maior. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe você, fortaleça a sua caminhada e nunca permita que você se esqueça. Você não está sozinho. Deus ele está com você. Um grande abraço.